Bom dia, Li. Oba, beijo para você, querido. Bom dia. Bom dia, Mário. Cadê? Sim, tô fazendo isso. Pode deixar. Tá Pode bom, mas deixar tá vir. dando para ver direitinho aqui.
Ah, pode ir, Victor, depois eu falo.
E também a gente está esse projeto de, se o livro conseguir se vender bem, ter essa frente, né, de produção de livros, né? Pelo menos um por ano, um pequeno livro seria perfeito em termos de meta, né, de produção de conteúdo. Aqui era, que fala Vitor. Contextualizar um pouco onde a gente está, né, como Associação Socioambiental. Estamos na biorregião da Serra da Mantiqueira, né, essa cadeia montanhosa que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente está bem no coração da Serra da Mantiqueira, dessa biorregião, né, na bacia hidrográfica do Rio Baipendi, como se fosse a nossa microbiorregião, nosso território próximo. E aqui, em vermelho, a localização, né, da nossa sede, que a gente compartilha com a Associação Mauê, que a gente vai falar daqui a pouco também, daqui um pouquinho. Pode passar, Victor. Então, aqui, em vermelho, a gente tem a delimitação das duas primeiras ecovilas, que a gente está acompanhando desde... Então, lá em cima, desde a Associação Mauê, que a gente está acompanhando faz 2 anos e meio, e mais para baixo, a Associação Canto da Jurema, que a gente está acompanhando há um pouco mais de um ano e meio agora. Então, são 2 associações que a gente ajudou a criar, que adotaram o selo metodológico Comunidade Rizoma, né? Que é essa metodologia sistematizada e replicável para a formação de ecovilas. E então a Associação Mauê, que foi então o nosso primeiro projeto, a partir desse trabalho com a Associação Mauê, que a gente desenvolveu toda a metodologia, a gente fala às vezes que foi o crash test nosso, né, o piloto, para testar, entre aspas, né, muita coisa da nossa metodologia, e isso que nos deu legitimidade até para dar consultoria, né, para ter acompanhado esse grupo desde o início, né, a gente achou a terra, formou o grupo, fez toda a documentação, né, jurídica e o planejamento de ocupação dessa fazenda, que era uma fazenda abandonada há alguns anos, né, e que a gente está agora ocupando, né, tem no total 12 famílias, uma área de 48 hectares, onde mais da metade hoje, né, foi delimitado como área de reserva, e a outra parte vai ser destinada à produção agroecológica. E a comunidade Canto da Jurema, que é realmente a 900 metros da outra, foi um acaso sortudo, né, de ter achado essa outra terra, um grupo um pouco maior, com 16 famílias, uma terra também um pouquinho maior, e aí está sendo bem interessante até para aperfeiçoar e melhorar a nossa metodologia para a formação de ecovilas. E aqui é a nossa sede, que é onde o Victor está agora, dentro da casa comunitária da Associação Mauê, que também, né, a gente compartilha essa sede com a Associação Mauê, esse primeiro projeto, onde está sediado agora. Pode passar. Bom, aqui, pessoal, por que a gente está propondo esse curso, né, em parceria com a Escola da Cidade? Na verdade, a gente sempre, né, fala ali, né, que a gente está propondo um curso muito rápido, na verdade, mas daria para ter uma disciplina de um semestre, daria para ter uma graduação de 5 anos. Então, é um tema amplo, complexo, e onde precisamos criar muito conteúdo. Ainda a gente enxerga que o rural ainda não está sendo muito pensado como objeto, infelizmente, né, como objeto de projeto de estudo. Então, está sendo assim um desafio, né, para tentar trazer tanto conteúdo em pouco tempo, mas agora que a gente está com esses anos de experiência, a gente sentiu a necessidade de fazer de ter esse desafio, né, de propor esse curso. E então voltando um pouco por que a gente está esse título, né, porque o rural pode passar, Vitor. Então, dentro da Rizomar, a gente faz muito esse trabalho, né, de sensibilização, de despertar, né, ao respeito desse conceito de colapso
socioambiental, que o Victor falou um pouco mais cedo. E estamos frente a três grandes macro tendências globais, né? Primeiro, a questão da descida energética, onde a gente tem um esgotamento dos recursos fósseis, e isso está colocando em questão todo o modelo urbano industrial de maneira profunda, né? As grandes metrópoles vão se tornar lugares cada vez mais vulneráveis nos próximos anos, ligado a essa descida energética, esse pique de produção de energia fóssil que está acontecendo. Pode passar, Victor. Tem a questão do caos climático, com perspectivas, né, catastróficas, né, na escala global, e centros urbanos onde a gente vai ter, né, picos de temperatura, mais de 50 graus, já está acontecendo em algumas cidades do mundo, e as perspectivas, infelizmente, não são boas. E, finalmente, pode passar uma outra grande tendência que está acontecendo na escala global, e um colapso generalizado dos ecossistemas naturais, né, da biodiversidade, de forma geral. Então, a gente tem, então, uma convergência dessas grandes crises, e isso faz com que o paradigma atual de urbanização do mundo está se tornando cada vez mais insustentável, de fato, né? E, de fato, esse modelo de concentração não poderá se sustentar devido à convergência dessas três grandes crises. Isso é nossa premissa, é o que a gente defende, por isso que a Rizomar decidiu focar especificamente no rural. Pode passar, Victor. E a gente enxerga muito qualquer assentamento humano, no final das contas, como uma cidade, por exemplo, como um metabolismo vivo, né? Um metabolismo no sentido que tem fluxos de entrada, né? Energia, água, matérias-primas, alimentos e tudo mais, e fluxo de saída, lixos, rejeitos e tudo mais. Então, esse metabolismo vivo, as grandes cidades, acaba sendo organismo um pouco patológico, um pouco doente, né, hoje em dia. E com esse contexto, né, de convergência de crises globais, climáticas, ambientais e energética, metabolismos que terão cada vez mais dificuldade a se manter no futuro. Então, isso é nossa premissa, a gente vai falar bastante disso no curso. E um dado interessante, né, se a gente for olhar aqui, são dados do Map Biomas, né, uma plataforma de vigilância sobre a ocupação do solo no Brasil. As áreas rurais, na verdade, elas representam 99,3% do Brasil. E, paradoxalmente, nas faculdades de arquitetura e urbanismo, né, a gente, a princípio, né, teria que pensar na totalidade do território, praticamente não falamos do rural, como se ele não existia, né? Tudo é focado no urbano, principalmente nas grandes metrópoles, e o rural acaba sendo um espaço não pensado e que concentra, na verdade, muitas possibilidades de soluções para, não diria inverter, mas para limitar as mudanças climáticas e o colapso da biodiversidade. O rural tem como captar CO2, captura CO2, tem como recriar corredores ecológicos, biodiversidade. Então, o rural, na verdade, tem uma grande parte das soluções, e do outro lado, a gente tem as grandes metrópoles que concentram, né, todo o consumo e a produção, né, de resíduos, o consumo energético. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção nesse território rural. Pode passar, Vitor. Que hoje em dia, na realidade brasileira, principalmente nessas últimas décadas, o rural está sendo cada vez mais homogeneizado e destruído, né, pelo avanço das monoculturas industriais. E, frequentemente, o rural não está sendo pensado como um lugar habitável. É para a produção agrícola, em larga escala, para a extração de matérias-primas. Mas, para ser habitado, aí realmente é um passo que a gente tem que fazer dentro da nossa concepção. Pode passar. Do outro lado, a gente tem cada vez mais um processo de urbanização do campo na próxima das grandes metrópoles, que acaba acontecendo de forma muito fragmentada, com várias descontinuidades, sem urbanidade. Aqui, por exemplo, a urbanização informal do município de Limeira, no interior de São Paulo, onde tem mais de 300 loteamentos clandestinos, muito em forma de condomínio fechado. Então, na verdade, é um tipo de urbanização que descaracteriza o rural, que impermeabiliza o solo, destrói áreas naturais, acaba com uma produção agrícola e acaba tendo essa ocupação difusa e predatória do território rural. Isso está acontecendo em qualquer grande cidade do Brasil, infelizmente, né, no raio de 5 quilômetros, a gente está observando esse fenômeno também. Pode passar.
E aqui uma imagem que eu gosto é que realmente a caricatura, né, do que está se tornando o espaço rural brasileiro, né, um vazio demográfico e ambiental. Aqui a gente tem uma cidade qualquer no interior de São Paulo, a gente vê, né, um grande centro urbano com um imenso território rural totalmente vazio, né, não tem praticamente agricultura familiar, sítios, vilarejos, são monoculturas de cana, ou de eucalipto, né, sem nenhuma biodiversidade, então sem nenhuma resiliência em termos ecológicos, né. E isso, na verdade, está sendo um projeto, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa que não está sendo planejada, mas é planejado. O rural é planejado para ser, hoje em dia, explorado o máximo e acaba tendo essa agricultura extrativista, praticamente, né? Porque ela acaba, né, esgotando o solo e a biodiversidade de forma geral. Dentro da lógica do curso, a gente defende muito nisso, assim, que hoje em dia, infelizmente, a lógica de planejamento regional no Brasil ela ainda é muito focado nas grandes cidades, né, no desenvolvimento do modelo urbano industrial. E a gente tem que quebrar um pouco essa lógica para começar a pensar o desenvolvimento territorial a partir do rural, né, e a partir das suas características naturais, que seja em termos, né, de recursos hídricos, bacias hidrográficas, solo, relevo, clima, bioma e tudo mais. Então, realmente uma quebrança de paradigma que a gente tem que fazer, lembrando que, além da urbanização recente, o Brasil tem uma ocupação colonial, né? Então, é uma ocupação extremamente predatória que aconteceu nesses últimos séculos, que a gente tem absolutamente, tem que inverter absolutamente, né? Pode passar, Vitor. Então, esse curso, a gente é realmente um chamado, né, para a gente pensar o rural e pensar em estratégias de reabilitar esse campo, né, que foi esvaziado, que foi destruído, e são esses desafios, né, como que a gente consegue adensar demograficamente o campo, sem urbanizar ele de forma predatória, como que a gente consegue recriar soberania alimentar, resiliência alimentar e diversidade de produção agrícola nos territórios, porque os territórios acabaram, né, por se especializar. Então, às vezes, né, tem umas regiões inteiras que produzem dois commodities, né, mas não tem mais resiliência alimentar local. Uma coisa engraçada, às vezes, a gente pensa, né, que realmente um território como o Baipendi, onde a gente está, às vezes é difícil de achar, por exemplo, verduras ou produtos orgânicos, porque só tem uma produção pecuária leiteira, né? Então, realmente é uma coisa que antigamente tinha, todo mundo plantava um pouco de tudo e uma coisa que acabou se perdendo. Então, a questão do resgate, né, da soberania alimentar, da resiliência alimentar e, finalmente, a regeneração ambiental que tem que acontecer. Então, são esses três desafios, como adensar um rural, regenerar ambientalmente e recriar uma resiliência alimentar local. Oitenta 88%. Uhum. Olá, pessoal. Sou a Débora, tudo bem? Eu sou a Débora, também trabalho na Rizomar, também vou fazer parte do, do quadro aí geral de pessoas que vão estar guiando, né, nesse curso livre. Muito prazer, bom dia.
Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso programa do curso, né? Pegando também um gancho aí de tudo que os meninos já falaram. A proposta desse curso, ele não é a gente ficar expondo, né, teoria e falando sobre o que a gente acha que é certo, né? Não é bem isso. A gente também está fazendo uma convocação, um chamado, para as pessoas começarem a pensar também esse rural com a gente, né? Então, toda a ideia desse curso, ela vai ter, né, uma parte teórica que é já estudada pela gente, né, toda a nossa bibliografia, tudo que a gente vem vendo e estudando por aí, e vem também com uma parte prática que eu vou passar para vocês aqui os dias, né? Então, o dia 1 é a premissa, né, toda essa parte do colapso, sistema global, os meninos vão trazer dados, né? É o dia do caos. Assim. É o dia que a gente vai e derruba todas as nossas crenças, né? Tudo que a gente tem já aí na cabeça e começa do zero, como que a gente vai desurbanizar esses imaginários, né? A partir de dados muito contundentes. O dia 2, a gente vai trazer um panorama macro, né? O que está sendo feito hoje, de forma macro? Como a gente está pensando o Brasil de forma macro, então tem o papel do poder público, a gente vai falar sobre biorregionalismo, que é esse conceito que está sendo desenvolvido, né? Está em desenvolvimento, não é muito estudado, tem no mundo, assim, acho que a França deve ser o que mais estuda, né, Jerome? Bioregionalismo. Acho que de bibliografia deve ter mais de francês. Então, aqui a gente está trazendo o que é o biorregionalismo brasileiro. Então, a gente vai trazer esse conceito, explicar o que é isso, o papel do poder público, dinâmicas econômicas, e aí a gente vai falar sobre o papel das comunidades rizoma, que são essas que a gente apresentou no início da apresentação ali, qual é o papel delas dentro desse contexto macro que a gente pensa, né? Como que elas inseridas no território, como que elas podem ajudar a gente a entender e a configurar esse novo território biorregional, né? Elas têm um papel muito importante, e isso a gente vai explicar tudo no curso. Elas têm um papel de incubadoras, né? De trazer, de ser esses centros que vão espraiar aí, vão criar redes, né? Vão criar situações no território que são diferentes. Pode passar. O dia 3, aí no dia 3 a gente vai... Porque como a Rizomar, né? Como a gente vai falar, a gente faz consultorias, essas comunidades Rizoma a gente acompanha do início ao fim, tanto na estruturação jurídica, quanto também no planejamento de ocupação rural, né? Então, a gente está entrando aí, no dia 3, no desenho ecológico, no micro. Como que a gente realmente, quais são as ferramentas e métodos que a gente usa, né? Então, a gente vai apresentar brevemente quais são essas ferramentas, esses métodos, que tem bibliografias incríveis, a gente não está inventando roda nenhuma, pessoas que já pensaram sobre, né, ocupação rural, a gente vai trazendo, né, tanto permacultura, desenho de escala da linha... Ixi, já me falei. Escala de permanência e linha-chave. Escala de permanência da linha-chave, desculpa. E a gente vai trazendo essas ferramentas para vocês enxergarem, e também os estudos de caso, né, todas as consultorias que a gente já fez, e todos os planejamentos que a gente já desenvolveu até agora, para vocês entenderem como que a gente está aplicando realmente essas ferramentas, esses métodos. Aí, brevemente, a gente vai trazer também a estrutura jurídica, porque às vezes é importante entender, tá, beleza, vocês estão desenhando tudo isso, mas como que isso fica, né, legal? Como que isso fica dentro de uma legislação brasileira, né? Então, isso também vai ser colocado dentro dessa aula para embasar e contextualizar melhor também dentro do nosso contexto Brasil. E a preparação dos trabalhos de grupo, que vai ser o último dia, que daí já é o prático, né? Aí vocês vão desenhar realmente
vamos fazer exercícios, aí é o Luiz, né, que vai guiar. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse dia. Sobre esse dia ali. Opa, então, primeiro dizer que Luiz Otávio de Faria Silva, do título, eu li, que sou eu, né? Desculpa. Até eu esqueço, né? Porque Luiz. E falar, enfim, também duas coisas. Uma que é uma alegria, enfim, né? Acolher, né? Na verdade, intensificar essa ponte, né? Da Escola da Cidade com a ONG Rizomar, na Escola da Cidade, que tem a associação, que é a mantenedora, que acolhe também uma plataforma chamada Arquitetura e Biosfera, que tem também uma série de temas que, enfim, tem muita, vamos dizer assim, uma adesão plena, perdão, a todas essas questões colocadas aí pela Rizomar, e que é interessante que começou com um curso onde eu conheci o Jerome, inclusive, que chamava Arquitetura na Permacultura, né? E aí, de lá para cá, a gente, isso que foi em 2018, 17, agora já não sei, 2017. 17. Mas então é muito importante, eu acho que essa ideia das escolas de arquitetura, né, no caso da Escola da Cidade em particular, incorporarem essa reflexão, que eu acho que é não só pertinente como urgente, né, a partir do que foi dito, e daí também no caso né, de acolher dentro de uma escola de arquitetura, né, qual é a contribuição desse saber da arquitetura, nesses saberes, nesse movimento, né? Então, nesses dias finais, sobretudo esse dia 4, que para aqueles que fizerem apenas o módulo 1, é uma dinâmica já meio de prospecção, enfim, preliminar, e para aqueles que forem fazer o módulo 2, esperamos que todos, né, vai também ter esse viés de preparação para a vivência lá em Baipendi, mas a ideia é avançar com essa busca, porque não é uma coisa, aliás, é viva, né, é sempre recomposta, passível de ser revista e aprofundada, né, que é essa, vamos dizer assim, busca pelo desenho dessa espacialização da comunidade, dessa relação com os ciclos naturais. A permacultura, né, obviamente, traz dados e daí, quando vamos pensar uma condição particular, peculiar, né, como que a gente atualiza isso, como é que encontramos aí enfim, as saídas, né, os caminhos, né? Então, esses dias vão ser, e também reforçados pela vivência, um esforço de avançar com esses desenhos, né? O que pode ser esse desenho do lugar que a gente vive, né? Em harmonia dinâmica com os ciclos naturais, em sintonia com essa perspectiva biorregional e de lidar com o território em outros termos. E daí também a segunda coisa que eu ia falar era que eu queria que muitos dos que estão aqui já são os nossos, né, já são convertidos, vamos dizer assim, da causa. Eu acho que na medida que vocês puderem divulgar esse curso, e eu sei que, claro, tem a questão do custo, porque quando a gente começa a organizar essa situação de como enfim, viabilizar o curso e a relação com a instituição que acolhe, enfim. Mas eu queria assim, convidar vocês a mandarem propostas na medida desses, enfim, primeiro divulgarem para aqueles que entendam que podem ter adesão a esse curso, a essa conversa, e dizer que a gente também espera que vocês mandem, na medida da necessidade, solicitações ou propostas de custos que podem bancar. A gente tem uma coisa de bolsas também étnico-raciais, bolsas sociais. Então, acho que, na medida da possibilidade de aderir com o custo pleno, eu acho que é sempre bom, porque é uma forma também de dar uma saúde financeira para esse movimento todo aí que né, o grupo aqui, que né, Jerome, Vitor e Débora, sobretudo, encabeçam.
mas assim, que mandem propostas de, assim, quem quiser fazer, quem entender que precisa fazer esse curso, e a gente acha que todo mundo precisa fazer, mas, enfim, todo mundo que se vir numa condição dessa, que mande propostas para a Secretaria da Escola. Um grande número de propostas vai dar força para que a gente possa, inclusive, ampliar essa possibilidade das bolsas, essa possibilidade das participações com algum tipo de desconto que seja. Enfim, mas é isso. Eu queria deixar só esse lembrete, dizer que para nós, enfim, é uma alegria que todos venham e que, enfim, é isso. Volta para você, Débora. Valeu. E aí, a gente seguindo no nosso cronograma, né? Aí tem a segunda parte, que é separada, né? O módulo 2, que é a imersão em Baipendi. A gente entende que essa imersão ela é uma conquista também para a Rizomar, porque assim, a gente está no território, né? A gente está inserido no território, a gente está fazendo trabalho lá já há 2 anos e meio. Então, é muito inédito, assim, que a gente tem essa possibilidade de levar pessoas para pensar o território no território. Então, essa imersão, ela é muito importante no sentido de ter uma vivência, né, real, né, num projeto real que está acontecendo, que já está desenvolvendo, que tem pessoas participando, tem pessoas engajadas, e está lá né, como um fechamento, né, de toda essa teoria né, desse curso, está lá pensando realmente. Então é um plus assim que para mim é incrível. Então a gente vai fazer essa visita de campo, né? Visitas de campo, na verdade, porque a gente não vai visitar só a Mauê, que é, né, o nosso projeto piloto, mas também outros terrenos que a gente tem projeção já, né, de ocupação. E vai ter as oficinas de aplicação de ferramentas de desenho e planejamento. E aí é isso, botar a mão na massa e desenhar como que a gente imagina a ocupação desse território. Aí a oficina... Oi? Acabou? O que foi, Vi? Pode falar. A oficina são as apresentações do projeto, né, que depois é online, depois da imersão vai ter essa oficina. Então, e a avaliação e construção coletiva, né, é o dia que a gente vai mostrar tudo que a gente pensou, tudo que a gente produziu, também assentar tudo, né, na nossa cabeça e encerrar o ciclo. Querem falar alguma coisa mais sobre esse dia? Acho que é isso, né? Uhum. Isso. Victor, talvez falar que o curso em São Paulo, né, do dia 17 ao dia 21, e ele pode ser remoto também. Para quem não puder estar em São Paulo, a Escola de Cidade tem um equipamento, câmera e tudo mais para a gente fazer isso de forma online para quem não puder estar presente. Um comentário aqui, Victor, só complementando isso que o Jerome fala. Eu acho que assim, a intenção de fazer presencial é em função do que a gente percebe que
a energia é outra, né? Mas é claro que a gente quer abrir essa perspectiva para outros. Então, estávamos pensando aqui talvez a gente estabelecer um número de vagas online. Não sei, isso inclusive não está na divulgação, né? A divulgação está só como presencial. A Eliana, que é uma forte candidata, né, a fazer o módulo 1 remoto. Mas então talvez a gente possa lançar também para o pessoal, para não esvaziar o presencial, enfim, mas a gente conversa. Vê se Tem o André ali levantando a mão ali, né? André Leme. Não, na verdade é que eu e ele estamos na mesma sala, só que cada um com o seu computador, meio que assim, tipo, não entendi muito bem a forma de pagamento, né? Então, na verdade, ele estava me gesticulando o que ele tinha entendido. Então, ele entendeu que ou se paga de um... E ele fala com as mãos e tá com a imagem, né? Então, então assim, ou a gente faria o pagamento via Rizomar, ou a gente faria o pagamento via Escola da Cidade, é isso? Só para esclarecer. Mas é um pagamento só, não são dois pagamentos, um para Rizomar e outro para... Não, perfeito, entendi. Vitor, eu fui ver, eu peguei aqui o QR Code aqui, deu um negócio meio eurocrato.ee aqui, não sei se não está indo para retomar aqui, poxa. Não sei se... alguém mais tem uma dúvida, queria trocar uma ideia a respeito do que a gente falou?
Oi, aqui Fernando. Eu tenho uma dúvida assim. Eu possivelmente, bem na data da imersão, eu vou estar fora de São Paulo em viagem, mas eu poderia eventualmente participar online. Aí existiria alguma diferença de valores para quem não for presencial, por exemplo? Para a imersão em Baipendi, você está falando, né, Fernando? Isso. A vivência ser online, que é um pouco mais Acho que vai ser difícil ter a vivência Não dá, online. né? É porque a gente vai ficar muito tempo fora e vai ter muita gente, então às vezes a internet não fica tão bom. E, enfim, Não, perfeito. Então, ou seja, vamos dizer, o online seria só a exato. primeira etapa aí do curso, Aham, né? exatamente. A parte presencial lá em São Paulo poderia ser de repente remoto, mas também o ideal é que seja para Olinda não ter esse risco de que a sala seja esvaziada e que todo mundo fica remoto, né? E o presencial lá de São Paulo é do 17 ao 20, é isso? Isso. Perfeito. E do dia 1 ao 4, que vocês falaram, que é o primeiro módulo, Não, é que é o dia 1, eu também faço essa confusão. Então, é um Dia módulo. 17 é o dia 1, o dia 18 é o dia 2, o dia 19 é o dia 3 e o dia 20 é o dia 4. Entendi. É só uma eliminação do curso. Bom dia, gente. Obrigado É a pelo Luana. esclarecimento. É a Maria Luana. Cristina, Isso, Maria Cristina. É o seguinte, o curso em São Paulo, realmente, demorei demais para ir para o mato, para voltar para São Paulo. Então, jamais. A única possibilidade seria fazer online mesmo. Agora, eu tenho muito curso, né, gente, porque eu tenho 70 anos e, nossa senhora, passei minha vida estudando e continuo estudando. Agora, a imersão, eu estou pertinho de vocês, me interessaria muito fazer. Como é que seria essa? Só pode fazer a imersão quem faz o curso? Entendi. Entendi, tá. Tem Entendi. um lado prático, mas você pode estar livre também de vir, né, nos visitar, se você está perto, né, qualquer dia, avisa com antecedência, e isso pode ser até melhor, de repente, você Isso, vir. porque, inclusive, é uma data, assim, que na verdade, eu estou mudando definitivamente para Carmo da Cachoeira essa semana. Entendi. Eu tenho ido, eu fico 15 dias lá e 15 dias aqui, eu estou em Campinas, né, aqui do lado do Unicamp, faço um monte de coisa aqui, então, é um momento difícil, eu quero muito me aproximar de vocês, vou estar lá pertinho, eu vou então buscar uma via de fazer outros treinamentos com vocês, outras imersões, aqueles cursos todos que você divulgou aí como material de vocês, então eu estaria indo por aí para não precisar tirar a vaga, né, de alguém que queira estar fazendo aí. Obrigada, viu, Vitor?
Vitor, estava pensando se vale a pena você falar dessa aula na segunda-feira. Ou a gente. Qual, né? Ah, sim, verdade, verdade. Dia 11, eu acho que dia 11 é terça, eu estou vendo aqui, peraí. É dia 10. E também não precisa. Desculpe, Victor. Mas sobre esse aspecto que você estava falando, também não é um curso feito só para arquitetos e urbanistas, né? É aberto, a Escola da Cidade abre as portas, né, com esse formato de curso livre, então qualquer um pode vir, não precisa ter esse background de arquiteto. Para quem tem essa formação pode ser bem, tem um lado prático, porque pode ser bem interessante, mas realmente é aberto a qualquer um, e a gente não faz, por exemplo, às vezes as pessoas têm na cabeça os cursos de permacultura, né, de 10 dias, muito prático, com essa questão do design. A gente vai abordar isso, mas não é um curso de permacultura, né? Não, a gente vai, a proposta é realmente diferente, a gente não quer fazer uma coisa que já existe, né? Tem um lado teórico, tem um lado prático, tem essa proposta de ter uma imersão e uma oficina, né? Que foi complicado até de propor isso na Escola da Cidade, ia ser muito mais fácil se só ter um curso de 4, 5 dias, né? A nossa vida ia ser muito mais fácil para organizar, mas a gente decidiu flexibilicar um pouco e ter uma imersão e uma oficina. Mas acho que é realmente o que faz a diferença, é uma oportunidade, acho que pensando muito também nas relações que podem nascer em termos de parceria, né, para quem participa. Realmente, quando eu fiz o curso na Escola de Cidade, Arquitetura na Permacultura, lá em 2017, para mim foi muito importante em termos de transição profissional. Então, abriu realmente muitas portas. Então, vai muito além do conteúdo do curso, uma oportunidade para conhecer possíveis parceiros para projetos futuros, para ir pesquisando depois outras áreas, né, de atuação que até agora talvez não tinha imaginado. Então, realmente é uma oportunidade incrível, e a gente espera ter, se não puder agora em outubro, né, ali, se o curso der certo, refazer uma outra versão daqui a alguns meses, um ano que vem. É uma coisa também que a gente gostaria muito de ter várias edições desse curso, para quem, né, também realmente não poderá estar presente em outubro.
Eu tenho. Gostei bastante da apresentação. Eu tenho acompanhado de uma forma um pouco distante desde a criação da ONG, né? Eu gostaria de entender um pouco, o Victor, ou quem mais quiser falar, né? Como esse curso ele está atrelado ao panorama geral de atuação da ONG, e se existe uma sequência a partir desse curso que vocês preveem de continuidade do ONG, ou se ele é previsto ser Alô, alô? algo... Cortou Caiu, um né? pouquinho. Caiu um pouquinho só. Minha conexão caiu. Mas se quiser refazer a questão, se tem uma A conexão caiu. continuidade. Se esse curso ele é previsto para ser uma unidade rizoma mesmo, no sentido da palavra, independente, ou se ele já está previsto num cronograma geral da interação, do relacionamento continuado com a ONG e com as propostas de atuação enquanto sociedade. Bacana, mas Perfeito. só uma...
Será que, ao invés de se regeneralizar, digamos assim, talvez não seja uma questão também de aprender a cooperar com os conhecimentos que a gente tem, porque acho que quando a gente saiu das guildas e entrou na indústria, eu acho que a gente foi perdendo um pouco essa capacidade de fazer junto, sabe? E eu acho que o fazer junto, que a gente só se regeneralizar, não quer dizer que a gente vai conseguir superar as dificuldades, né? Quem dá assessoria ou lida com as ecovilas sabe que as relações humanas, da forma como a gente foi treinado, né? Às vezes demandam superações, né? Do individualismo, mais do que do eu sei ou eu não sei, ou eu me regeneralizo, não sei. Estou aqui só abrindo um parêntese. Concordo, sim. Não, eu ia falar que eu concordo, que é para além da gente. A gente pode se especializar em coisas, né? Mas a gente precisa aprender a compartilhar e a ter a humildade de que o que eu me especializei não é a verdade absoluta, né? O outro também pode contribuir e eu posso mudar a minha cabeça. Então, com certeza, só concordar. Obrigado, então, a todos e todos. Aí a gente, então, qualquer informação, qualquer dúvida também pode nos mandar um e-mail, a gente responde. Pode entrar em contato também pelo Instagram, tanto faz. Até já. Bom Valeu, sábado para gente. vocês. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada, muito legal. Missão amanhã. Festa da democracia. Ah, pensamento, todos os nossos pensamentos positivos, todos. Para um Tchau, novo tempo. Novo tempo. Obrigada, gente. Um beijo, gente. Até a próxima aula, hein? Obrigado, gente. Até.